Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade no estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito por Kaivar Schutel, enquanto estava ainda encarnado, por volta de 1933. Hoje vamos ao capítulo Estudos Anímicos. Então vamos ver o que Kaivar quis dizer com estudos anímicos. Diz ele: antes de entrarmos em quaisquer considerações sobre as provas demonstrativas da sobrevivência da alma, cumpre-nos salientar com bastante clareza a existência da alma. Diz ele: o animismo é a ciência que trata da alma. A própria palavra animismo quer dizer ciência da alma. Como as demais, esta ciência se compõe de teoria e de fatos. A nova psicologia nos veio desvendar um vasto campo de estudo no terreno do animismo, da alma. Nele se percebe nitidamente o núcleo anímico, abrindo a crisálida que o mantinha oculto aos famosos psicólogos da antiguidade, para se mostrar agora cheio de força e de vida, evoluindo através das formas inferiores até chegar à humanidade, prosseguindo depois em gloriosas etapas ascendentes, desde o cafre simples, desde o hotentote ao homem civilizado, ao sábio, ao santo. Então, o que veio o Kaivar quis aqui trazer para nós? Que nós, para estudarmos efetivamente o Espiritismo, nós precisamos ter em mente e jamais perder que a alma compõe a nossa existência. A ânima, o animismo, ele está presente em todos os momentos. Como ele disse, a partir do momento em que se admitiu o animismo, para a psicologia se desvendou uma série de fatos. E continua Kaivar Schutel dizendo o seguinte: nós, neste estudo, não nos deteremos, porque outra é a nossa tarefa, mas a razão, perquirindo rapidamente a causa das prerrogativas animais em suas várias modalidades: percepção, sentimento de estética, amor filial, amor fraternal, não poderia deixar de encontrar a alma nas formas ainda inferiores, elevando-se para as alturas para fazer parte do reino nominal, estágio, se bem que ainda inferior, mas pleno de augúrios e de promessas. Então, o que ele veio nos dizer aqui, meus amigos e amigas? Ele não vai se deter profundamente nesses estudos, porque a tarefa é exatamente outra. Nós estamos falando da vida em outro mundo. Mas ele que vai se deter, sim, no quê? Na percepção, no sentido de estética, no amor filial, no amor fraternal, para que, apesar dele existir nas formas inferiores, este amor fraternal, este amor filial, ele se mostrou bastante elevados já no reino nominal. Imagine, então, quando estivermos em outros reinos mais elevados, já no reino angelical, arcangelical, e um dia retornarmos a Deus. Como seria este amor? Como seria essa ânima, esse espírito? Estaria pleno de realizações. E continua Kaivar dizendo o seguinte: limitamo-nos, portanto, a partir de agora, vamos convidar o leitor a um exame atencioso das obras de Darwin, Lamarck, Haeckel e muito especialmente Gabriel Delany, cujo livro Evolução Anímica é de uma concisão admirável, ou seja,
Ele conseguiu resumir, mas falou profundamente. Os fisiologistas mais importantes, conquanto neguem a existência da alma, reconhecem sua incapacidade para explicar a vida intelectual sem a intervenção de uma forma inteligente. A ciência, disse Carbar, está muito atrasada para tratar de assuntos transcendentes, ou antes, que têm relação com a alma. Isso foi em 1933. Eu pergunto aos senhores, hoje, 2014, a ciência está pronta, está aberta para tratar dos assuntos transcendentes? Ainda não, muito pouco, infelizmente. Nós estamos vendo aqui na nossa casa que a Associação Médica Espírita, com os médicos que aceitam efetivamente o Espiritismo, está dando grandes passos, estão preparando pesquisas reais, científicas, para mostrar que a alma está aí, que ela existe, que sem ela tudo não teria muito sentido. Mas a ciência em si está pronta? Não, infelizmente ainda não. Por que não está? Por falta de conhecimentos novos? Ou por falta de orgulho e egoísmo acentuado dos pesquisadores? Por excesso. Minha opinião é excesso de orgulho, excesso de apego à materialidade. Infelizmente. Porque basta uma coisa muito simples, nós pararmos para pensar, uma vida, eu venho, tenho uma vida e acabou? Que história é essa? Ou vem qualquer um nasce rico, muito bem, e o que nasce pobre? Mora embaixo da ponte, uma única vida? Tem sentido isso? Não, não tem. Basta pensar, usar a inteligência, como diz Kardec, usemos a lógica. Se atender à lógica, aceitamos. Se não atender, desprezamos. Então, para que nós pensemos um pouco, os grandes pesquisadores, conhecem a ciência. Não conhecem, porque numa escala daqui, aqui, nossa origem, nossa chegada a Deus, nós estamos ainda muito próximo do começo. Então, como eu vou me arvorar como um pesquisador nesse estágio de que eu sou um grande conhecedor? Não, é muita pretensão. Nós temos algum conhecimento a mais em cima daquilo que nós nos dedicamos. Mas um conhecimento amplo e restrito? Não, não temos. Então nós não podemos simplesmente falar, não, eu não acredito. Pesquisemos primeiro. Isso é mentira. Leia primeiro. E é por isso que a ciência ainda está um pouco atrasada. Como disse o Chico, se nós nos aceitássemos, vivêssemos fraternalmente, aceitássemos os ensinamentos do Cristo e colocássemos em prática o amor verdadeiro ao próximo, nós iríamos experimentar saltos evolucionais de grande extensão. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Então vamos em frente. Continua Carbar Schulte dizendo o seguinte: o espírito preconceituoso dos nossos sábios oficiais, veja, ele só vai confirmar o que eu disse, o espírito preconceituoso dos nossos sábios oficiais não lhes permite surtos a grandes alturas. Eles se limitam ao estudo da matéria, e mesmo quando se trata dos fenômenos gerais dos seres viventes, a ciência pouco sabe. Basta lembrar que das 4 propriedades dos seres vivos, a organização, a geração, a nutrição e a evolução, a ciência não explica senão a nutrição. E isso mesmo em termos, dando uma explicação incompleta, porque não diz categoricamente por qual fenômeno
as células escolhem no sangue os materiais que lhes são úteis. Sem o concurso da psicologia, a ciência não poderá dar nenhum passo para a verdade. Isso é verdade, meus amigos e amigas. Nós não poderemos saltar se nós não buscarmos o conhecimento amplo. Cada um se dedica naquilo que sabe, no seu mistério, muito bem, mas temos que juntar tudo para que a nossa vida realmente se torne melhor. É concebível, eu pergunto para os senhores aqui e os internautas em casa, que ainda hoje, 2014, século 21, tenhamos pessoas matando, degolando outras, escravizando outras? Ah, mas está aí para nós vermos. Se isto ocorre, meus amigos e amigas, como é que nós vamos querer uma ciência para valer? Como é que nós vamos querer um relacionamento entre as pessoas, visando a coletividade e não a individualidade? Visando o bem-estar geral e não o ganho pessoal. Eu em primeiro lugar. Está aí, as provas estão todos os dias. Nós estamos em plena campanha política. O que nós estamos vendo no anúncio desses candidatos? Besteiras em cima de besteiras. Só falta olhar para nós e falar, vocês são os palhaços. Dizem cada coisa que não tem sentido nenhum, gente. Isso em pleno século XXI. Estão fazendo coisas que faziam no século passado, no começo do século. Será que nós não evoluímos? A evolução está aqui na nossa mão. A ciência tem tudo para dar grandes saltos, mas se o homem não mudar o seu excessivo egoísmo, nós não vamos avançar. Eu ouvi, semana passada, que a vacina do Ebola já poderia estar pronta e aí para ser aplicado para todo mundo, em todas as pessoas. Mas e por que não foi feito? Porque, de acordo com os interesses dos laboratórios, se eles fizessem isso em outras épocas, o consumo ia ser pequeno, não iria pagar o investimento. Olha o excesso de egoísmo. Estamos pensando na individualidade e não na coletividade. Ganância, em última palavra. Eu pergunto para vocês, meus amigos e amigas, como é que nós vamos mudar isso? Por isso que o Carvalho tinha razão em afirmar. Temos que conhecer com profundidade a ânima, a alma que nos anima, para que nós possamos sentir as suas energias sutis e saibamos interpenetrar matéria e espiritualidade. Continuando. As pesquisas anímicas, com a larga contribuição que o hipnotismo e o magnetismo lhes proporcionam, desvendam arcanos ignorados da arcaica ciência, que teima na esperança de ser privilegiada. Quer dizer, se a ciência diz não falar, que existe, a maioria das pessoas não acredita. E aí, como é que fica? Nós tivemos cientistas muito bons no passado que aceitaram na totalidade. William Crookes, por exemplo, que era membro da Academia de Ciência da Inglaterra, aceitou, dedicou a sua vida, fez um estudo profundo. E por que não foi levado avante? Egoísmo. Egoísmo total. Já pensou? Nós temos que aceitar que a vida continua. Eu, bandido, hoje, amanhã, se eu mato alguém, amanhã eu vou colher esse fruto. Como fizeram, como foi feito no passado com o imperador romano. A esposa não aceitava a ideia de que poderia vir como escrava, influenciou o marido, o imperador, e a partir daí a reencarnação foi retirada, simplesmente, do conceito religioso.
continuemos. Os casos, por exemplo, de clarividência ou vista dupla, de sonambulismo, de êxtase, de exteriorização da sensibilidade, de exteriorização da motilidade, do desdobramento, etc., vem trazer o testemunho probativo da existência da alma. Quer dizer, isso para nós que militamos na Casa Espírita não temos mais dúvida. Para nós que estudamos tudo que tem aqui, que trabalhamos nas sessões mediúnicas, não temos mais dúvida da existência da alma. Continua aí. Então, tudo isso vem trazer um testemunho probativo da existência da alma. E ainda mais, provam que o princípio anímico, a alma, pode viver, ao menos temporariamente, independente do corpo físico. Ele está falando enquanto está encarnado. Não é verdade? Nós não tivemos o Santo Antônio, que estava em Pádua e saiu do corpo em desdobramento. Ele foi embora, foi para Portugal, num tribunal em que o pai estava sendo condenado. Ali se materializou, defendeu o pai, absolveu o pai, conseguiu a absolvição do pai, retornou e a vida continuou. Ele estava fora do corpo. Então, isto é o nosso espírito. E quando dormimos? Eurípides Barçanufo, um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil, ele estava na época da Primeira Guerra, numa sala de aula, avisou os alunos: vou na guerra. Simplesmente parou o corpo, foi à guerra, 1914, ajudou a atender alguns feridos, depois retornou, contou o que viu. Naquela época, 10, 15 dias depois é que ficaram sabendo que aquilo que aconteceu naquele momento, de fato tinha acontecido. E ele estava vivo. E quando dormimos, nosso espírito fica ali na prisão? Não. Ao contrário, ele está louco para a gente dormir e sair. Isso é uma prisão para o espírito. Alguma pergunta, algum comentário? Pois não. Você falou do... Depois eu vou lembrar. Faz tempo, né? Não, faz tempo, eu não vou lembrar. Pode continuar. Pois não. Então vamos lá. Graças, continua então o Caio Barchuto, graças às experiências do hipnotismo e magnetismo, a noção da personalidade sofre completa revolução. Já chegamos ao domínio dos fenômenos telepáticos, dos fatos de clarividência, vencendo as terríveis barreiras do aqui está em latim, ignorabimus, ou seja, não conhecemos, desconhecemos. Bem profetizou Aksakov quando disse que o hipnotismo forçaria as barreiras da ciência materialista para fazer penetrar nela o elemento suprassensível ou metafísico, pois terminaria fatalmente por compreender os fatos do animismo e do espiritismo, os quais, por sua vez, criaram a metafísica experimental de Schopenhauer. Então veja, isso aqui foi em 1933. Chico estava praticamente ali querendo começar. Depois que Carvalho escreveu isso, o que aconteceu com o espiritismo, meus amigos? A evolução, as informações que o Chico trouxe, os casos que ele contou, quer dizer, não temos mais dúvida de nada. Buscando os ensinamentos de trás, a doutrina espírita, buscando os contemporâneos de Kardec, que depois do desencarne de Kardec continuaram, como Delane, como outros famosos também, aprofundando esses estudos, terminando com Chico. Meus amigos e amigas, que dúvida nós temos?
Ah, mas eu não consigo replicar o fato na hora que eu quero. Acha que os espíritos estão à nossa disposição a hora que eu quero? Que eles estão do lado de lá, fazendo de conta que estão descansando? Meus amigos e amigas, nós temos aqui nesse planeta cerca de 30 bilhões de espíritos humanoides, nós. E os elementais? E os que mantêm o planeta funcionando? Praticamente o equivalente a isso. Por isso, o André Luiz é claro, nós só conseguimos enxergar 1/8 da realidade na qual estamos inseridos. E ainda nos achamos o dono da verdade? Sabemos tudo? A ciência é a nossa mãe? Precisamos baixar um pouco o nosso topete, meus amigos. Nós temos muita coisa para aprender. Temos que ter humildade. O Cristo veio, um espírito de altíssima hierarquia, um dia se dignou, demorou um tempo muito grande no tempo da matéria, para conseguir reduzir todas as suas forças e entrar num corpo físico. Veio, ficou entre nós, conseguiu 33 anos, ensinou, exemplificou. E o que nós fizemos com tudo isso? Estamos matando irmãos aí com faca, escravizando irmãos, roubando irmãos, querendo levar vantagem em cima do outro, achando que somos o dono da verdade. Tudo isso vai ficar de graça? Não, existem leis eternas, imutáveis, incorruptíveis, que regem a harmonia e o equilíbrio do universo. Essas nos pegam diretamente. Uma delas, ação e reação. Plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem saída, meus amigos. Continuamos então nas colocações de Karl Schutter. Sobre o que se refere à existência da alma, diz textualmente Karl Schutter, não há mais do que duvidar. Ela está provada até através de uma chapa fotográfica. E todos esses fenômenos atuais, que 1933, que trazem o testemunho dos grandes magnetizadores, como Dupotet, Charpignon, Lafontaine, Deleuze, Boissegui e outros, e de todos os grandes cientistas, como William Crookes, que eu falei há pouco, Oliver Lodge, Myers, Lombroso, Foat, Gibier e mil outros, vem confirmar os antigos fenômenos da legenda narrados nos livros sagrados, casos de desdobramento ou bilocação. Textualmente eu falei, como o caso de Santo Antônio de Pádua, que eu contei há pouco para vocês. A alma não é, portanto, a resultante das funções neurocerebrais, mas, conclui Karl Schutter, uma individualidade absolutamente distinta do corpo carnal. Este, o corpo, não passa de um instrumento para que ela, a alma, se manifeste no plano físico. Então, nós não temos nenhuma dúvida, e aqui me faço portador, eu presente também, me faço portador das palavras de Caibart. Não temos dúvida da existência da alma. Sem ela, como é que agiria? Como é que esta força, o fluido cósmico universal, ou o plasma divino, ou o hausto do Criador, seria utilizado para que aqui na matéria houvessem movimentações? Sem ela não teria condição. A alma, tanto que está claro no livro dos Espíritos, o tripé do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para que interaja na matéria, cresça, evolua e retorne a Ele. Então,
nós queremos reinventar a roda quadrada e achar que ela vai rodar redonda, não vai ter jeito. Haverão, como está havendo, muitos solavancos, muitas dissensões, muitas brigas, muitas confusões. E é o que nós estamos sentindo. Abro para perguntas, comentários, por favor, quem tiver, estamos à vontade. O senhor disse que a... Estou falando, está ligado. O senhor disse que a reencarnação foi retirada da Bíblia, mas existia isso? Sim. O Concílio de Nicéia, no ano de 390 ou 79, não me lembro bem a data. Até então, a reencarnação era normal no cristianismo. Neste momento, o Concílio cancelou a reencarnação. E outras coisas. E outras coisas mais. Mas por quê? Como é que iria um representante, um alto representante da igreja, dizer para o rei: amanhã você pode estar sem pobre ou escravo? Como ele iria enfrentar uma situação dessa? Simplesmente foi retirado. E era aceita normalmente. E não tem como fugir da reencarnação. Porque, me explique quem puder, por que um nasce com saúde, outro nasce com problemas terríveis de saúde? Uns nascem perfeitos fisicamente, outros com deficiência. É o acaso. Acaso não existe no universo. Outros nascem lá, outros moram embaixo da ponte. Nasce sem braço. Como? Por quê? Acaso? Acaso não existe. O universo é Deus pensando. Se nós falarmos o acaso, nós estamos dizendo que Deus não existe. E como que essa paz, esse amor, essa harmonia e esse equilíbrio é mantido no universo? Como? Só tem uma explicação. Não é um homem, mas uma força suprema que coordena todo esse universo, que nós chamamos Deus. E que não temos condição de imaginá-lo ainda. Porque, como eu disse figurativamente, numa evolução, início e chegada a Deus, nós estamos muito próximos do início. Então temos muito que trabalhar. O Cristo veio e ensinou o caminho. Não tem outro, não tem atalhos. Não adianta achar que vamos ter um jeitinho para chegar mais rápido. Não existe. É trabalho, trabalho e trabalho. É aqui na matéria, lá no mundo espiritual a gente vê a teoria. Aqui a gente tem a matéria para poder aplicar. Mais comentários, mais perguntas? Nesse sentido foi bem claro, né? Ninguém vai ao Pai sem... Se não for através de mim. Né? Não é ir lá e beijar a mão. Não. Nada feito. É, olha, pôr em prática o que ele ensinou. Muito trabalho. Muito trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Você falou um negócio aí na frente agora, sobre a questão da pessoa acreditar ou deixar de acreditar na alma, né? Eu já ouvi várias vezes essa história. Vamos lá, sim. Você comentou sobre a pessoa acreditar ou não na alma, né? Sim. Eu já ouvi várias vezes isso que você comentou aí, assim, pessoas que são inteligentes. Se tem alma, por que ele já chamou pelo pai, pela mãe, pelo irmão várias vezes, para ver se tinha um consolo dele acreditar, e não teve resposta. Às vezes eu fico sem saída, porque é amigo da gente, você vai fazer o quê, né? Eu digo pelo seguinte, o espírito não está à sua disposição. Às vezes quando eu comento, eu não gosto de comentar com isso, mas eu já falei. Comentar para a pessoa, vai a um centro espírita, que eu já quebrei a cara várias vezes, e dizer para o cara, procura um centro espírita, talvez você não tenha uma resposta. Porque a maioria das pessoas diz o seguinte, olha, eu procuro, eu acredito que possa ter alguma coisa, mas eu chamo pela pessoa, já aconteceu várias vezes, eu ouvi isso daí. O grande problema, Agostinho, é o seguinte, é que nós, há milênios, apegados à matéria, excessivamente apegados à matéria, nós queremos chamar o nosso ente querido,
fulano, apareça. Mas a gente quer que ele apareça em carne e osso. Não existe mais, o osso e a carne já se decompôs. Eram átomos, e em átomos ele voltou para a matéria. Mas aquilo que animava o corpo, que é a alma, que é a ânima, continua existindo. Não está mais aqui na nossa vista material, mas aqui está repleto de espíritos. Nós não vemos, mas eles estão aqui. Por que que nós não vemos? Excessivo apego à matéria densa, grosseira. Um exemplo que eu dou sempre: nós, se pusermos o dedo na tomada, a gente toma um tranco, mas se pegar uma pilha a gente não sente nada. Por quê? Porque é uma energia menor. Mas essa energia menor, colocada em aparelhos apropriados, ela faz coisas maravilhosas. Agora nós temos que aprender a sentir essa energia, que é uma energia diferenciada. Mas nós não queremos sentir essa energia. Então, enquanto nós não nos desapegarmos do excesso de materialidade, nós não vamos conseguir ter essa facilidade em nos comunicar com o mundo espiritual. Mas nós temos pessoas que fazem isso regularmente nas casas espíritas. São pessoas especiais? Não. Desenvolveram a faculdade mediúnica. Todos nós somos médiuns. Temos que desenvolver. Temos que querer. Se nós não quisermos e não procurarmos desenvolver, vamos continuar como entramos na matéria. Principalmente médios intuitivos, né? Ah, sim, a maioria de nós recebemos a inspiração. Ela ganha. Sim, ganha sim. Pois não, Pedro. Mas os fenômenos espíritas estão aí já, Há quanto tempo? depois da codificação, já existiam desde o homem. A própria Bíblia já Mas se vamos falar da codificação de Kardec, né? Então, que trouxe um conhecimento enorme. Depois do Chico, então, a coisa se expandiu de uma maneira extraordinária. Como esse amigo do Agostinho estava falando. Porque os espíritos vão se preocupar com uma pessoa que não acredita, que não vai, que não busca, que não lê, né? Porque ele é mais bonitinho do que os outros, vai procurar, vai ler, vai conhecer. O Cristo, quando Tomé foi lá aparecer, que ele não viu a primeira aparição, a segunda aparição do Cristo, né? O que o Cristo falou? Bendito aquele que não vê e crê, né? Puxa vida. Essa fase digamos, da fenomenologia toda já passou, foi no começo para atrair. A fase de aprofundar o estudo também praticamente passou. Agora é a fase de pôr em prática. Agora é pôr em prática tudo que o Cristo ensinou e que o Espiritismo confirma. Não temos mais saída. Vamos colocar os seus discípulos, né? Oi, desculpa. Vamos colocar os seus discípulos, Seus por discípulos, exemplo. exatamente. Paulo, Deus me livre, vai. Correu muito emprego. Paulo, Tenha dúvida. Bastante. pregação. Bastante. Ciro não foi todo. Faltou pouca coisa. É verdade. Porque o que ele andou, amigo, não é brincadeira, não. Não Mas sou os mais eu colegas, que né, vivo, é o Cristo que vive. É. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? É. Então, é isso aí. Justamente. Alguma pergunta mais? Então, muito obrigado a todos, amigos, internautas, e até o próximo. Desculpa, é a minha perna. Obrigado.